Mas gente, tudo bem, bora lá pra mais react de conteúdo totalmente sem. Dessa vez, Lucas Pavanato falando com o pastor Arival sobre política em perspectiva bíblica. Bora ver, a gente vai parar. Mas o Nilson aqui é um historiador, não sei se você sabe, mas ele é Opa. pastor e é historiador. Eu não sei se ele é de esquerda ou de direita, né? Mas ele Eu sei. Você Eu presumo que, dado o fato de ser o Lucas Pavanato, pastor Arival, galera da IPB, talvez seja um historiador, pastor, com uma posição política de direita. Não sei por que eu tenho essa impressão. E não sei por que o pessoal riu. Você sabe? De todo modo, eu queria saber qual a diferença que faz no trabalho dele enquanto historiador a posição política de ser de direita. Vamos descobrir. Se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar, pegar, já espalhar a palavra por aí e dar uma olhadinha na descrição do vídeo, porque lá tem maneiras de você apoiar o meu trabalho. Seja fazendo os cursos que a gente oferta lá na Hotmart, seja na campanha do Apoia-se, seja você podendo mandar aí um Pix, porque a chave do Pix tá aqui, vai que tá sobrando uma merreca por aí. Beleza? Então se rolar, dá uma olhadinha, mas vamos voltar aqui. Que diferença faz o nosso querido pastor, historiador e host de podcast de ser de direita ou não, junto com essas outras pessoas que aparentemente também são de direita? como historiador, é sempre aquela questão, por exemplo, que se discutia, né? Que a história sempre é escrita pelos vencedores, não pelos vencidos. Eu quero chamar a sua atenção porque houve agora isso para você me ajudar aqui. A Câmara de Vereadores lá do Rio Grande do Sul, não sei se Porto Alegre, criou o dia 8 de janeiro como o Dia do Patriota. Né? Então, isso foi uma construção histórica, uma decisão histórica. Aí o Supremo Tribunal falou, e o pessoal, não, isso é um absurdo, nós temos que caçar essa lei. Então, aí entra, você acha que nesse caso aí, você tem um conceito de que o certo e errado historicamente está de acordo com a narrativa de quem escreve a história ou não? Eu tenho dificuldade, às vezes, de acompanhar o raciocínio do Arival. Eu tenho que ser muito sincero. Eu faço poucos reacts a ele, porque eu tenho muita dificuldade de entender como que o pensamento passa ali pelo labirinto dos neurônios. Então, tenho a dificuldade de entender a conexão da escolha de uma lei com a resposta de alguém. Fiquei surpreso agora com a informação de 8 de janeiro ter sido escolhido como Dia do Patriota. E depois a história escrita pelos vencidos, eu não sei. Mas de todo jeito, essa frase bendita, a qual tem sentido quando você entende quem é o autor e qual o comprometimento político que ele tinha, Walter Benjamin, né? Imagino que o pastor saiba, afinal o pastor aqui de baixo, que eu não sei o nome dele, é historiador, então ele sabe, né? Foi Benjamin que falou, então provavelmente ele vai querer fugir dessa conversa e não dar sequência para ela. Mas vamos descobrir, porque a história a história é a história dos vencedores, né? Todo monumento de civilização é um monumento da barbárie, teria dito Walter Benjamin. Vamos ver se o nosso camarada aqui concorda com isso. A gente entende história, né? História é extremamente complexa, né? A gente tem um livro que fala sobre um determinado tema que expressa a perspectiva de quem escreveu, né? Agora, a história está muito além do que foi escrito por aquele autor. Nesse debate você tem, né? Você está no Brasil, olha, o recorte histórico, né? Você está no Brasil, ano de 2023, por tudo que tem acontecido aí, essa polarização que o senhor já citou lá no início. E aí você tem uma parte do espectro político querendo pegar o dia 8 de janeiro e deixar bem claro que ele significa tentativa de um golpe. De um golpe de direita. Você tem uma outra parte. E não foi? Deixa eu ver de quando que é esse vídeo aqui, rapidão. É que é o vídeo é de 2023, no final de 2023. Como envelheceu mal essa sua indignação, não é, Arival? Porque se tratava exatamente de uma tentativa de golpe de direita, quem diria? Então parece que não era só uma questão de narrativa ou de perspectiva. Não é, querido professor historiador, que adota perspectivismo, essa parada toda, exatamente para deslegitimar a ciência da história. Afinal, a ciência da história é exatamente aquele elemento que municia as pessoas a terem consciência a respeito dos processos das relações sociais, como se desenvolveram, e como a história estando nas nossas mãos, nós podemos atuar e incidir sobre ela, aprendendo com o passado e atuando em um projeto de futuro. Se é simplesmente narrativa e biruleibe, que Deus queira de acordo com as nossas vontades e preferências, aí, meus amigos, a gente perde um critério básico de organização da classe trabalhadora, obviamente, e dá de bandeja para quem tem as armas que bota a ordem no negócio.
quem tem dinheiro no mundo capitalista, então que vai dizer qual que é a história que a gente tem que seguir na marra, na violência, na força e cada um com o seu cada qual. E aí eu mando um abraço, inclusive, para o nosso camarada Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, porque ele tem batido nessa tecla. E eu considero fundamental a gente parar de ficar falando de narrativas, pipipi, popopó. É claro que tem um monte de outras pessoas que também estão discutindo isso, mas é importante. E outra recomendação também, o próprio Zizek, com todos os problemas que ele tem, questões, ele já falava nos idos de 2006, 2007, quando chega aqui no Brasil, né, ele deve ter publicado antes, mas eu pude ler o texto do Visão em Paralaxe. Ele já falava: a grande guerra ideológica é a guerra pelo passado. Essa estruturação narrativa hoje. E quem consegue ser muito, entre aspas, mais original, mais biruleibe, mais cheio de 9 horas para tentar entregar um produto que seja muito de vanguarda nessa disputa de informações, levam a dianteira. Então o trabalho da ciência, da história vai ficando de lado e esse produto de originalidade, de vanguarda, de te apresentar o detalhe que ninguém tinha te dito e que muda tudo e na verdade não muda nada. Em geral são detalhes, não são propriamente descobertas, avanço da ciência da história, mas a conta de uma vida cotidiana desnecessária e completamente perdida, e a gente começa a ficar sem critério para saber o que é fundamental e o que é supérfluo nas tomadas de decisão e para a narrativa da história. Essa pessoa vai ganhando. E a direita aprendeu a brincar disso. Tá aí Brasil Paralelo, o Lavagem Cultural, aquele Thiago Braga maluco, essa galera toda aí. Enchendo o nosso pacovar. Parte que fala, não, isso é um absurdo, então você vai ter um espectro A e o espectro B. Não, o espectro que falou a verdade e o espectro que falou a mentira, porque foi um golpe de Estado, quem diria, tentativa de golpe. O espectro mais à direita, né, mais à esquerda, embora esses termos sejam, né, discutíveis, enfim, a gente pode ressignificar. Às vezes a história é realmente escrita por aqueles que são os vencedores. E a gente pode ver, né, isso daí, principalmente do século XIX para trás, né, pegando a história moderna aí, a disciplina histórica normalmente nos registros é quem tem acesso a poder registrar. Depois, tem até a ver, né, e dando um salto gigante aí, quando chegam as redes sociais, você pulveriza isso. Tem desafios, né? Porque realmente dentro dessa pulverização, você tem que fazer um baita do exercício, né? Para você ver o que é notícia falsa, verdadeira. É extremamente complexo. Pois é, mas às vezes ela pode ser escrita pelos vencedores, só que agora você tem mecanismos para que os vencidos, digamos assim, embora isso tenha uma arapuca, né? Porque Marx gostaria dessa linguagem, né? Vencedores. É porque, assim, se você estudou história, querido professor historiador, você saberia quem é o autor dessa frase. Walter Benjamin, marxista. É por isso que para você agora o mundo começou a fazer sentido. Te dou essa informação aí, trabalha ela, né? Também recomendaria que você refizesse o seu curso de história, porque parece que você não passou por uma coisinha básica, são as teses de história, sobre a história de Benjamin, que não são teses exatamente de ciência da história, mas de reflexões a respeito da filosofia da história. Então, que também tem que ser lidas com cuidado nesse contexto. Mas eu recomendo aí que você descubra, né? Essa novidade aí, informação para você, querido pastor historiador de direita. E vencidos. Eu acho que a gente tem que transcender isso daí. Você tem várias outras camadas no meio da parte A e da parte B. Mas na história você tem tudo isso. Você tem tudo. O papo é completamente de maluco, né? Mas qual o critério pra gente conseguir separar o que é mentira e o que não? Qual é o critério? A gente precisa de um critério, de um elemento aí que nos ajude. Não é simplesmente tem um lado A, o lado B, tem um lado da direita e da esquerda, o pessoal que eu gosto, o pessoal que eu não gosto, e aí eu vou ficar com o pessoal que eu gosto, que são meus amigos. Qual é o critério? Critério racional, de ciência. Critério aí que a gente pode compartilhar e debater metodologicamente. Essa é a parte que o pessoal não coloca no jogo, porque sem o critério, simplesmente dizer que você aí vai ter que fazer a sua averiguação, sem nenhum critério claro e específico, fica novamente na questão do gosto, da confiança e da preferência do consumidor. Tudo isso. A história ela é construída de narrativas. Sim. Certo? E lá vamos nós. Por exemplo, vamos colocar o que está acontecendo no Brasil hoje. Então, daqui a 20 anos, os nossos... chamaria de netos, né? Porque eu não tenho mais filhos, né? Na minha idade, os netos, eles vão pegar os livros de história e vão dizer que o que aconteceu aqui no Brasil hoje foi um golpe. Né? O Bolsonaro se juntou com um monte de gente aí que quis dar um golpe no país. E foi exatamente isso que aconteceu, Arival. Não é uma questão de narrativa, cara. É muito bom porque esse vídeo tá envelhecendo muito bem como leite. Essa aparente preocupação em defender que não foi golpe. Pô, cara. E não é que foi tentativa de golpe. Estamos descobrindo aí, né? Tem dado,
tem informação, tem investigação, tem tudo, gente de golpe. Oi, já foi, já. Ó, já sacamos que tentou. Tem até general preso. E assim, querido Arival, veja como esse lance das narrativas beneficia você e o pessoal da direita. É tudo narrativas, são as narrativas. São novas narrativas que vocês têm criado, não é? Esse lance de disputar essas narrativas e a originalidade pelas narrativas dá, de novo, força para quem hoje tem poder de fazer valer a narrativa. Se não é uma questão só de narrativa, mas de uma construção dentro de uma ciência da história, aí não é de acordo com a sua preferência ou a capacidade que você tem de ficar aí promovendo conteúdo aleatório. Só que aí tem que compartilhar, então, metodologia, discutir ciência, ampliar o campo, a comunidade científica, ampliar o compartilhamento de instrumentos e ferramentas para que as pessoas possam se apropriar de temas, ter senso crítico, ter armas para a crítica, e não simplesmente apresentar aí uma nova narrativa como produto no mercado. E isso vai facilitar quem já está aí na onda de ter mercado disponível para poder ficar soltando seus produtos. Né? E aí vem o papel da imprensa. Aí eu queria... porque hoje a história ela está sendo substituída. Os historiadores eles estão sendo substituídos pelos jornalistas. São os jornalistas que estão. E os jornalistas eles são bancados ou financiados por quem tem o poder. O Estadão, a Folha? Pelos capitalistas brasileiros? Pela mídia tradicional milionária, concordo. O problema está aí. Quem diria que se a comunicação fosse uma questão privada de empresas e quanto mais de grana você tem, mais capacidade você tem de fazer a sua informação valer, excelente. Mas não é isso que o Arival está fazendo. Ele deu um salto maluco para a imprensa para dizer que o jornalista que conta a história. Mas não parece que você é o jornalista não, viu Arival? Parece que não. Mas vamos ver, os youtubers, influencer, Brasil Paralelos, parece que tá dando um baile aí, que também gente que, tendo grana, faz acontecer. Eu não sei se vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Sim. Não faço ideia. Então, por exemplo, não faço ideia. Hoje você, quando ouve uma notícia, você tem que perguntar, mas essa notícia saiu em que canal? Quem escreveu, ele fala a partir de qual perspectiva? Por exemplo, eu tenho hoje um jornalista da Band, e há anos atrás, ele era completamente contra o presidente, que era o Lula. E hoje ele é completamente a favor do Lula e contra o Bolsonaro. Ele mudou, é igual aquele antagonista, né? E outros que tiveram aí, que fizeram uma mudança total no discurso, não sei por quais motivos. Bom era quando eles atendiam o seu gosto, né, Arival? Imagina, vamos supor aqui, eu tenho impressão, de que você está falando, por exemplo, do Reinaldo Azevedo, que continua sendo um liberal, continua sendo um crítico de governo, continua sendo um cara aí, né, com sua atuação como jornalista, comentador de política. Imagina se ele tem um critério básico. E ele utiliza esse critério para fazer suas críticas e seus apontamentos. E no trabalho de desenvolvimento racional dele, utilizando esse critério, ele foi percebendo e ampliando cada vez mais a capacidade de observar determinados fenômenos. E aí ele sacou que o que ele fazia num determinado tempo estava sob medida pesado e errado e equivocado e alterou seu curso. Digamos que ele se converteu, entrou na igreja e percebeu que o apoio dele antes a determinados blocos de direita estavam equivocados porque ele encontrou o Senhor Jesus. Digamos que ele teve uma experiência que fez ele mudar de rota. E aí ele tenha descoberto critérios mais embasados para fazer a crítica. Ou digamos que ele simplesmente está fazendo o trabalho dele. E aí você, quando ele falava o que você gostava, você falava isso que ele fala é verdade. Agora que ele fala uma coisa que você não gosta, aí você fala, agora não é verdade. Então quer dizer que nem o critério você tem. O que você tem é se atende ou não minha preferência de consumo. E isso pode ser, Arival, tô aqui jogando aqui hipoteticamente. Pode ser exatamente um dos fatores que ajuda as pessoas a terem, hoje, não ligarem para critérios racionais. Não ligarem para ter critérios compartilhados e colocar por que nós apoiamos isso, não aquilo, quais são as nossas avaliações, né? Como nós analisamos as coisas. A gente não tem falado sobre isso. E nem é para falar, né? Porque são narrativas, são perspectivas, são preferências. Então vai de acordo com o gosto do consumidor. Se você gosta, tá certo. Se você não gosta, tá errado.
Aí fica complicado. Mas isso é efeito, gente. No vídeo que a gente fez de react ao Rock, isso fica muito claro. O Rock fala uma parada muito parecida. Cara, todo mundo tem viés, todo mundo tem viés. Então você escolhe o viés de acordo com o que você gosta. O meu viés é esse, consumo o meu viés. Você não gostou, azar o seu. E não tem a discussão ou a criação desse ambiente de debates sobre critérios, métodos, compartilhar procedimentos de análise, essa coisa toda. Eles mudou e agora não gosto mais. Não gosto mais. Bom era quando ele apoiava o Bolsonaro, né, Arival? Mas mudou. Mudou. Por exemplo, parece-me que agora, no Brasil, nós estamos vivendo na Dinamarca. Quer dizer, na época do Bolsonaro, era só desgraça. Né? Nada que foi... Agora é perfeito. Pois é isso que eu estou falando. Você tá escrevendo uma história que não é real. Exato. Porque o bom mesmo era o tempo do Bolsonaro, pô. É isso que o Arival tá dizendo. Nós temos 400 mil empresas que foram fechadas nesse primeiro ano. Nós temos um monte. 700 mil mortes por pandemia por descaso do governo. Isso chutando baixo. Nós temos um Estado, né, um governo estadual que está gastando mais do que arrecada. Entendeu? Então, quem está escrevendo isso? Exato. Não, os historiadores. Ninguém. A história tá acontecendo, gênio. Eu não sei o que eles estão falando, misturando notícia com história, com jornalismo. É uma maluquice. Que vão, né, historiografar o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Tem que orar por eles e que eles estudem muito, porque vai ser um baita de um desafio. Não só quem vai escrever, quem vai ler, né? Então. Nós aí. Mas por que ele vai estudar, pastor historiador de direita? Se é uma questão de perspectiva. Estudar o que exatamente? Se no fim ele vai ter que escolher a sua perspectiva e seu viés. E os nossos filhos, os nossos netos, né? Vai ser um baita do exercício hermenêutico aí, né? Porque, assim, existem muitas camadas de significado que vai demandar de nós assim, um baita do exercício. Mas tudo isso aí serve para chamar a nossa atenção para uma responsabilidade. Porque o que acontece? No regime militar, a esquerda, os militares estão preocupados em perseguir comunista no meio do mato, mas permitiram que os marxistas ocupassem espaços em universidades, espaços na elite cultural, na elite intelectual. Tudo isso tinha sido teorizado anteriormente por pensadores como Gramsci, que teorizou em que, em vez de você fazer uma revolução armada, como acontecia tradicionalmente, seria mais estratégico você ocupar a superestrutura. Cara, ele tá reproduzindo lavagem, né? A gente tem aqui o react que a gente fez o Iago Martins falando sobre isso, reproduzindo esse argumento, e é tosco e a gente já desmontou, não vou recuperar aqui. Agora, o que me assustou, e eu tô realmente preocupado, esse moleque foi o vereador mais votado aqui em São Paulo. E o que ele tá dizendo aqui é simplesmente, o regime militar não fez o trabalho bem feito. Foi perseguir comunista lá e esqueceu de perseguir os daqui. Deixou os caras chegarem lá. Maluco, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não tem um humano responsável pra dizer pro menino que ele tá falando groselha aí? Pra dizer, gente, ô querido, a perseguição tava errada no regime. Não poderia ter perseguição na ditadura. Não é isso, não? É sério esse negócio aí, gente. Ou seja, os veículos de informação, de comunicação que formam o pensamento da sociedade e dessa forma dominar a sociedade. Então, a esquerda dominou esses espaços de debate público. E eles hoje são hegemônicos nesses espaços porque houve um erro. Em vez da gente se preocupar em ocupar esses espaços, nós nos preocupamos em, vamos perseguir o cara lá, vamos prender. Não. A gente quem, doido? A gente quem? Você que tá acompanhando esse vídeo, você concorda com isso aqui? É essa a posição que você toma? A gente quem? A gente dos militares? De fascista canalha? A gente que fez ditadura e foi perseguir maluco? Foi perseguir pessoas, acabar com direitos democráticos, acabar com qualquer possibilidade de representação ou de trabalho, atuação popular? É isso? A gente que tava no golpe militar de 60... É isso, menino? E não tem um adulto responsável aí pra poder parar esse moleque e falar, a gente não, a gente quem? Arival, tu tá de acordo com isso, mano? Pastor historiador de direita também? Era isso? Foi um erro? Não. Não funcionou, deu totalmente errado. Então agora, a preocupação, aí o Bolsonaro vence a eleição, a gente fala, agora o Brasil vai dar certo. Mas você vê o Olavo de Carvalho, por exemplo, ele já avisava, falava, gente, vocês estão achando que vai dar certo porque vocês elegeram um presidente da República?
Antes de eleger o presidente da República, a esquerda primeiro construiu um bolo inteiro. Aí vocês estão achando que com a cereja do bolo vocês vão resolver todos os problemas? Não. Primeiro nós precisamos construir fundamentos, bases, ocupar espaços. Então teve muita época que as pessoas falavam assim, não, agora a gente tem que defender a imparcialidade dentro das escolas. Gente. Maluco. Totalmente lavagem cerebral. Reproduzindo Olavo de Carvalho e novamente não existe o adulto responsável para interromper esse moleque. O que me parece então que são coniventes, certo? É conivência da mesa? Eu tô esperando alguém interromper esse menino pra falar na mesa e falar, calma aí, meu lindo, não é assim não, o que você tá falando? Olavo de boa, ditadura de boa. Caraca, mano. Foi surpreendido aqui, hein? Era política em perspectiva bíblica e a gente tá sendo bem surpreendido nesse papo. Mano do céu. Incrível, cara. Incrível. E assim, a referência dele foi o lavagem cerebral, né? Gramichismo cultural e sei lá o que, essas lorota que a gente tem um monte de coisa aqui. Tem uma playlist aqui no canal. O que é marxismo cultural é que a gente rebate essa baboseira. Mas você veja que não tem nada a ver com a tal da teologia do domínio, que é o fetiche da esquerda hoje. Ah, mas se articula com as igrejas que estão se mexendo, que sim, existe uma teologia do domínio que nos Estados Unidos existe, mas é uma questão de tensão e de luta de classes. É mais um elemento junto de outros. Aqui a referência foi Olavo e tá aqui reproduzindo groselhada, por exemplo, de Brasil Paralelo, pô. Revisionismo histórico barato. Pouco importa esse lance, aqui tá numa luta de classes. É esse o ponto. É um engano, não existe. Não existe. Neutralidade e imparcialidade não existe. A gente até brinca, né? Imparcialidade e neutralidade só existe no dicionário. O resto não existe nada, né? O Kuyper já dizia, não existe nenhum centímetro quadrado, falando num outro contexto, né? Onde Cristo não esteja ali, diga isso é meu, né? Claro que ele está falando de soberania de Cristo. A gente adaptando o que deve ser adaptado, não existe, né? A sua fala, a minha fala, esse podcast, o outro podcast que discorda da gente, não existe neutralidade nem imparcialidade absolutamente necessária. Maluco. Agora a gente tem um historiador que abriu mão de qualquer avaliação a respeito do trabalho da ciência histórica, mas ele é pastor, então ele utiliza um texto teológico que nada tem a ver com papo para justificar essa parada de que já que não tem nada que não tenha comprometimento ideológico, que não tenha comprometimento político, então que se dane qualquer critério racional, que se dane, joga pro espaço, que se dane ciência, que se dane qualquer coisa do tipo. E aí quem reforça isso, quem reforça uma epistemologia barata de discussão sem critério de verdade, sem critério para análise da realidade social e para intervenção na realidade social, simplesmente dá arma para esses malucos. Então sim, tem que lutar pela ciência, tem que disputar a verdade, tem que estabelecer critérios práticos e com pretensão de universalidade que se limitem o simplesmente biruleibada e quem é o mais forte que vença. Pois isso inclusive foi parte do meu trabalho no mestrado, com texto de fetichização como fundamento da corrupção, no Henrique Dúcio. Lá a gente busca um elemento com critério de pretensão de universalidade. E na tese de doutorado, eu trabalhei isso também. Só que aí no âmbito da economia política. Eu acho que eu vou ter que sair desse papo, dessa discussão específica, e vou tentar entrar aí pro ambiente epistemológico. Se nada der errado esse ano, eu vou escrever, cara. Eu vou escrever a minha contribuição aí pro debate epistemológico que enfrente esse negócio aí. A gente tem que... Cara, não dá. Ai, meu Deus, eu tô perdendo a linha, tô muito preocupado. Um menino ali falou, esses caras, em vez de frear ele, tão dando lenha, mano. O que mostra que esses caras que estão nessa mesa estão de acordo com essa parada que o moleque falou, que a ditadura fez pouco, pô. Foi isso. Ser crente brasileiro, que acompanha essas bagaceiras, tá de acordo? Ah, não. Sabe disso. Exato. Então nós temos que formar professores de histórias cristãos. Nós precisamos formar jornalistas cristãos. Nós precisamos formar intelectuais, engenheiros, médicos cristãos e ocupar os espaços procuradores, juízes. Sim. Tá falando de quem, Erival? Um terrivelmente evangélico? Ou alguém que foi caçado e botado pra fora?
Tem teologia do domínio? Tem, mas é a intensificação da luta de classes, minha gente. É a intensificação da luta de classes. Não vamos cair no fetiche do bagulho aí, ó. Esses caras aí estão tudo com referência católica, referência do não sei o quê. Tão nem aí, mano. Tão nem aí. Não é uma questão de disputa de evangélicos e só. É que hoje, na realidade brasileira, inclusive fica a dica aqui, meu curso, Evangélicos e Política no Brasil, tá? Tá aqui na plataforma do Hotmart, na descrição, é que a gente apresenta história, não fica discutindo sobre doutrina solta no ar. História, como os evangélicos se disseminam e crescem no Brasil e sua relação com a política, sua ideologia, história, sua atuação na política. Fica a dica, tá? Vale a pena, em vez de ficar biruleibando. Agora que deu desespero tentar entender o fenômeno, ficar achando que ideia move o mundo. Não, tem que entender o processo histórico. Os evangélicos adaptados à modernização capitalista brasileira, impulsionados por ela, porque encontraram condições para isso, dentro do processo de redemocratização depois, ganham espaço e são capazes de fazer uma mobilização de massas, que é muito militante, que é muito intensa. Mas isso não significa que é uma questão evangélica, é um veículo. E um veículo que também se articula, sim, com a crise do capitalismo, a intensificação da luta de classes no Brasil, processos aí que estão sendo desenvolvidos nos últimos anos. E a gente tem que entender essa dinâmica, para daí a gente poder falar, porra, isso aqui não é uma questão só de religião, não. Isso aqui tem um comprometimento político de defesa e de manutenção da ordem que é muito mais importante e mais fundamental. E aí a gente atacar na raiz do problema e não na casca. Mas eu tô bem assustado até agora. Tô tentando me recuperar aqui da surpresa. Com certeza. Precisamos ter pessoas ocupando espaços de influência para aí sim nós temos alguma chance de vencer o debate. É óbvio que existe a gente olha para teologia, uma perspectiva mais escatológica, existe uma possibilidade de nada disso dar certo. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que fazer a nossa parte. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pela construção histórica, né? Isso. Se eu digo isso, vão encher a minha paciência para dizer, aí ó o marxista aí que fica querendo mudar o mundo, que é o utópico, mas o mundo é decaído e o ser humano é corrompido e não sei o que, então não tem que fazer nada não, isso é culpa do coração do homem, isso é da depravação total, então não adianta a revolução, não adianta a mobilização da classe trabalhadora, não adianta tentar resolver os nossos problemas efetivos, né? Não adianta, porque é condição humana. Mas se é o pastor Arival falando a biruleibada, irresponsavelmente concordando com o moleque que disse que a ditadura fez pouco, mas também seria relativamente coerente com o que a Igreja Presbiteriana do Brasil fez oficialmente durante a ditadura, entregando um monte de maluco pro regime, né? Então, historicamente parece que está coerente, apesar de ser completamente assustador ter que ouvir isso do moleque. Tem dois adultos sentados na mesa que não são responsáveis o suficiente para frear a besteira que ele tá falando, senão que reforçam, dão linha, dão corda, coniventes com esse absurdo, né? Com as olavagens ditas. Mas se sou eu dizendo que a gente tem a nossa responsabilidade, então a gente tem que tentar mudar o bagulho, aí é marxismo utópico, anticristão, não sei o que lá. Mas se é um maluco de direita que acabou de fazer essa palhaçada, aí olha que homem de fé e de bom coração, né? Olha que homem aí ortodoxo, respeitador da doutrina. Minha gente, temos um longo passado pela frente. Então precisa de muita história pra gente poder enfrentar ele. Muita ciência da história para enfrentar esse passado que segue vigente. De todo modo, se você gosta do tipo de conteúdo que a gente desenvolve aqui, não esquece de curtir esse vídeo, comentar para engajar e espalhar a palavra por aí, pra gente tentar seguir trazendo a boa nova todo dia útil, até a vitória final. Valeu, minha gente. Pelo amor de Deus.